RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Fundo Climático, constituído a partir da conversão da dívida pública de Cabo Verde, investimento climático já captou 12 bilhões de euros e pode chegar aos 600 bilhões, perspectiva Olavo Correia. Sócio privado da Cabo Verde Airlines, Vítor Fidalgo, considera que o caminho a seguir para a melhoria do setor dos transportes, tanto aéreos como marítimos, passa por ter gente competente por uma gestão profissional. Delegado da Saúde na Ilha do Sal defende investimentos num centro de hemodiálise na ilha. Angola está a enfrentar uma crise de conjuntivite hemorrágica que já afetou centenas de pessoas com foco em Luanda. Voz da América assegura que o presidente norte-americano mantém perto Israel e longe o primeiro-ministro Netanyahu. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal com a técnica do Arlindo Gonçalves aqui da Praia, o Anatólio Lima na edição e apresentação. Ficamos a saber hoje que o Fundo Climático acordado com Portugal, que até agora captou 12 bilhões de euros no âmbito da conversão da dívida pública em investimento climático, deverá ser votado no Parlamento cabo-verdiano ainda neste semestre. A previsão é do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, que falava à margem da sua participação numa conferência internacional sobre financiamento ambiental para o desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe. No evento, Olavo Correia defendeu a adoção pelos pequenos estados insulares de uma estratégia comum de mobilização de recursos externos neste âmbito, a exemplo de Cabo Verde, cujo modelo poderá ultrapassar os 600 bilhões de euros, conforme o Cândido Amorim Fortes. O vice-primeiro-ministro participou no painel Transformar a Dívida em Dividendos da Natureza, no âmbito da Conferência Internacional, traçando o rumo financiamento ambiental inovador para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe. Um tema que, na ótica de Olavo Correia, tem que ver com as pessoas e com a criação de um fundo climático para agir com urgência sobre os atuais desafios. Porque nós temos uma energia que é muito cara, que é muito poluente, mas também que depende muito de fontes externas. Somos um país muito afetado pelos efeitos da seca e da seca permanente e somos também tomadores de efeitos que têm a ver com as alterações climáticas. E, portanto, temos que atuar na perspectiva da adaptação, na perspectiva da resiliência, mas também da transição. A transição energética, a edificação de uma economia circular, o acesso a 100% à energia, à água e ao saneamento, esses temas exigem recursos avultados para poderem ser vencidos e abordados com sucesso. Por isso é que nós precisamos de escala ao nível do financiamento, mas também de uma nova abordagem em relação à governança do clima, tem a ver com as pessoas, com os jovens, com as mulheres, com as pessoas, para poderem ter acesso ao emprego qualificado e bem remunerado, mas também para poderem ter acesso aos bens essenciais, como a energia, a água e ao saneamento, mas também para poderem levar uma vida num ambiente que seja de qualidade. Uma agenda pertinente face ao peso do turismo no país. Olavo Correia exorta os pequenos estados insulares a adotarem uma estratégia comum e realça o acordo de Cabo Verde com Portugal, assinado no ano passado, visando a criação de um fundo climático que deverá ser votado no Parlamento ainda neste semestre. É fundamental que, do lado dos nossos países, tenhamos uma visão clara, consigamos mobilizar financiamentos endógenos para esse efeito e depois temos de ter uma estratégia internacional de mobilização de recursos para esse efeito. Nós começamos com o Fundo Climático Ambiental com Portugal, 12 milhões de euros, pode ir até 140 milhões de euros em relação àquilo que tem a ver com a dívida pública, mas ainda pode atingir 600 milhões de euros. E depois temos outros parceiros que estão na calha após a construção e aprovação do Fundo Climático Ambiental, que nos próximos dias, nas próximas semanas, estaremos a aprovar em sério Conselho de Ministros e depois seguirá para o Parlamento. Pequenos estados insulares devem ter uma voz comum. Santo Tomé faz parte dos pequenos estados insulares e também temos de chamar a atenção dos parceiros internacionais, tanto mais que Cabo Verde, enquanto país turístico, que recebe cerca de 1 milhão de turistas hoje, em face de 500 mil habitantes, seguramente que o tema do clima e do ambiente também interessa todos aqueles que procuram Cabo Verde enquanto destino turístico ou para investir ou para viver. Até amanhã em apreciação, na Conferência Internacional sobre Financiamento Ambiental em São Tomé e Príncipe, estarão temas como o financiamento inovador para a adaptação às alterações climáticas, a abordagem em como poderia ser um roteiro para o financiamento sustentável azul e verde para São Tomé e Príncipe, a economia azul, entre outros. Vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças Olavo Correia, que se encontra em São Tomé e Príncipe, a partir de onde respondeu ao Presidente da República sobre a questão dos leilões do INPS
e aconselhou o Presidente da República a revisitar a lei orgânica do Banco Central e nega que o diálogo com o BCV possa pôr em causa a autonomia do Banco Central e que o Governo já deu um prazo de 10 dias ao Instituto Nacional da Previdência Social para exercer o contraditório no caso do leilão promovido pelo IRPS. Olavo Correia lembrou ainda que o Banco Central é conselheiro do Governo em todas as matérias relacionadas com a política monetária e financeira do país e por esta razão deve haver conversações sempre. E por o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, o diálogo não põe em causa a autonomia do Banco Central, esclarecendo que o Banco Central emitiu um parecer sobre o leilão e que o processo para o exercício do contraditório está em curso. Pois, ainda sobre este mesmo assunto, quem também se pronunciou usando as redes sociais é o ex-ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Cabo Verde, Carlos Burgo, que foi ministro no governo de José Maria Neves e também governador do Banco de Cabo Verde durante o período em que José Maria Neves era primeiro-ministro, e ele, o Carlos Burgo, acusa o Presidente da República de hipocrisia na sua rede social. Ele disse que agora, porque o Presidente da República está a ser hipócrita por agora defender uma posição diferente do tempo em que ele era primeiro-ministro. E num post que ele publicou na rede social, Carlos Burgo mostrou-se surpreso com a posição e também com as críticas do chefe de Estado. O economista e empresário Vítor Fidalgo considera que as falhas nos transportes estão relacionadas com a ausência da política de continuidade no país e da intromissão constante dos ministros tutela na gestão das empresas dos últimos anos. O caminho a seguir, na sua opinião, independe de ser o Estado ou o privado o dono da empresa. Passa por ter gente competente para fazer uma gestão verdadeiramente profissionalizada dos transportes aéreos e marítimos para servir bem as necessidades dos cidadãos de Cabo Verde. Os cidadãos e também Cabo Verde. O Eugênio Teixeira esteve em conversa com o Vítor Fidalgo. Vítor Fidalgo, que teceu elogios ao primeiro-ministro dos transportes do país, Herculano Vieira, pela visão que teve na altura para alavancar o setor, lamenta a falta da política de continuidade no país. O desenvolvimento é tipo uma corrida de estafeta. Não podemos estar a pretender começar sempre do zero. Infelizmente, em Cabo Verde, há uma pretensão de começar do zero, mas essa pretensão é oportunística, é para justificar maus resultados no fim. Porque vai dizer sempre, não, eu não encontrei nada, tive que refazer tudo de zero, por isso não atingi os objetivos. É fácil, com mais incompetência do que outra coisa. Para Fidalgo, a resolução do problema de transportes não se resume apenas a ser o Estado ou o privado dono da empresa, mas sim ter uma visão de política clara implementada, com gente competente na gestão do exigente e importante setor. O economista faz menção também às orientações do Banco Mundial, que, a seu ver, nem sempre faz análise condizente com a realidade do país quanto ao caminho a seguir. Não conheço nenhum país que tenha, de facto, desenvolvido seguindo o catecismo do Banco Mundial. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, repara que o problema não é o Estado. O problema é o Estado saber fazer. Vem na Europa, apesar de dizer a economia do mercado, uma companhia tão grande como a Lufthansa, na Alemanha, é estatal e funciona. E temos também no terceiro mundo companhias estatais que funcionam. Um exemplo mais claro é o caso da Ethiopian Airlines. Com essa empresa não se brinca. Aí não havia partidos, não havia política. É atividade empresarial e lá deveriam estar gente que percebesse. Não interessa quem é o dono da empresa. É a exceção dos anos 90, onde minimamente o TSV teve uma gestão profissionalizada, com o Alfredo Carvalho. De resto, praticamente nunca teve uma gestão profissionalizada, séria e independente. Era sempre uma caixa onde os ministros iam dar ordens. E aí não pode funcionar. O problema é a intervenção nefasta do Estado ou do Governo na gestão da empresa. Vítor Fidalgo disse ainda não concordar que o Estado adote um modelo de subsidiação às empresas, mas deve sim compensar as vagas não preenchidas das viagens aéreas e ligações marítimas para os destinos não rentáveis, a fim de permitir que haja coesão territorial e conectividade para todas as ilhas. Não é subsidiar, tanto é compensar o déficit de passageiros e não subsidiar o déficit da empresa. Porque senão a empresa põe lá os gastos que quiser, aplica uma política que quiser e o Estado vai assumir o seu déficit. Economista e empresário Vítor Fidalgo, a propósito da situação dos transportes no país. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 10 minutos. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e Parceiros entregou hoje 22 casas de banho construídas com recursos do Fundo Ambiente, a volta de 7 mil contos e uma habitação totalmente reabilitada em João Teves, com a intenção de melhorar a qualidade de vida das famílias da localidade, conforme apurou a Ângela Monteiro.
Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos fez a entrega de 12 casas de banho às famílias de diferentes localidades do concelho e uma moradia totalmente reabilitada no centro da cidade. E são apoios importantes e de grande impacto na vida das famílias contempladas. A água tem tambori, está sem poli, tem tanto no quarto. De manhã está sábio. Aí a coisa onde está sábio, ele cria boa felicidade. Isso me cérebro que me deficiente ainda de AVC, que está por sair longe, depois na redor é difícil, não tinha grande necessidade, não fica contente por mais bem fazer ele, está durante eu e mais minhas famílias. E não espera que o teste continue, está durante tudo quem que tem necessidade sempre. Tinha necessidade de fazer uma casa-banho para Modi. Olha lá, sentado, o que fazer necessidade para a folha lerbeira. Ou para bantuia, tempo das águas, bantuia na cova. Não tinha necessidade. Graças a Deus, Deus já deu um casa-banho. De acordo com o presidente da Câmara Municipal dos Órgãos, Carlos Vasconcelos, a iniciativa acontece no quadro da responsabilidade social da autarquia, tendo em consideração também o aumento de preços dos materiais de construção, que tem trazido sérios desafios financeiros, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Esse projeto é enquadrado dentro de salubridade de um programa de Fundo do Ambiente que é financiado pelo governo de Cabo Verde, as câmaras municipais, onde que não aproveita para que não resolve problemas ambientais também, mas também de melhor qualidade de vida das 22 pessoas chefes de famílias ali no município e também construir uma casa no âmbito do programa. Dado a preços elevados de materiais de construção, famílias se sentem incapazes de realizar sessões, de ter suas habitações, de ter uma casa de banho. E é para aquele que o Estado te serve, é para aquele que a Câmara te serve e é ali que é a nossa vocação e que é o nosso princípio de no trabalho para tudo pessoas do município de São Lourenço dos Órgãos. Carlos Vasconcelos admitiu que contam com outras parcerias para além do governo central nesta empreitada, mas ainda há desafios. Não tem um governo que é nossos principais parceiros, mas também não tem outros ONGs. Brevemente, não tem entrega cerca de 15 casas construídas no âmbito de uma cooperação, de uma parceria com a ONG Solmi, ali nas zonas de Livada e Achada Costa. Já não entrega também mais 14 ou 15 nas zonas altas. Construção de 14 casas de banhos, de mais 14 casas de banhos nas zonas de Livada e Achada Costa. Ainda não tem pessoas, famílias que têm casa, teto, com risco de desaba, não tem estima, mas cerca de 400 famílias no município ainda precisa de apoio do Estado, da Câmara Municipal, para resolver esse problema. As obras de reabilitação da moradia em João Teves enquadram-se num conjunto de casas contempladas, orçadas em 8.000 contos dentro do contrato-programa entre a autarquia e o Ministério das Infraestruturas, enquanto a construção das 22 casas de banho conta com a parceria da Câmara e do Ministério da Agricultura através do Fundo do Ambiente, avaliadas em 7.000 contos. E no Dia Mundial do Rim, o delegado da Saúde na Ilha do Sal sugere investimentos para se poder fazer hemodiálise rápida da ilha em caso de emergência. Na mesma ilha, por ser turística, apesar do registro de doenças renais entre a população local seja relativamente baixo, o delegado de Saúde do Sal sugere investimentos para se fazer hemodiálise rápida da ilha, conforme o Vítor Sousa. Os rins são o principal órgão protetor do corpo humano, responsável por filtrar diariamente cerca de 180 litros de sangue. No Dia Mundial do Rim, o delegado de Saúde do Sal, José Rui Moreira, explica-nos a função e a importância vital deste órgão. A principal função do rim é evitar a perda de água, porque passa 180 litros de água, de líquido, mas só elimina 1.500 ou 1.800 na urina. Então, isso dá-nos a ideia que não é a sua função principal formar urina. Então, tem uma função grande de limpeza do nosso organismo. É um órgão extremamente importante, então nós temos que proteger. O Dia Mundial do Rim assinala sob o tema Viver bem com a doença renal e destina-se a promover a consciência sobre a prevenção e o tratamento da doença. Esse dia não foi à toa, a Sociedade de Nefrologistas, Internacional de Nefrologistas, desde 2006, se não estou em erro, institucionalizaram esse dia para se consciencializar as pessoas, no sentido de terem, portanto, informando as pessoas sobre os cuidados renais, portanto, que devemos ter com os nossos rins, no sentido de prevenir
portanto, contra as doenças renais, que são várias, e pode levar à insuficiência renal, que é cúmulo disso, que só se soluciona, portanto, com hemodiálise, que é custoso e grande sacrifício. As pessoas ficam praticamente sem trabalhar toda essa vida, portanto, cada 3 dias tens que passar um dia inteiro praticamente submetido à hemodiálise, não tens qualidade de vida, é complicado, e muitas vezes tens que fazer transplante, e transplante não é uma coisa fácil de fazer. Até há bem pouco tempo, os doentes renais com necessidade de hemodiálise tinham que ser evacuados para Portugal. Hoje é possível fazer tratamento em 2 hospitais centrais do país, na Praia e em Mindelo. Mas, segundo o José Rui Moreira, o ideal seria ver a possibilidade de fazer hemodiálises de emergência noutros pontos do país. O que se deveria ter em outras ilhas era a possibilidade de ter a possibilidade de fazer hemodiálise rápida, tanto de emergência, para as pessoas terem, portanto, deslocar em visitas. No nosso caso, somos turistas. Um turista que vem por uma semana pode ter a possibilidade de fazer um hemodiálise rápido aqui no Sal. Mas é realmente uma situação que depende de muito investimento. Nós, graças a Deus, temos 2 centros nesse momento, não tínhamos nada, porque é custoso, fazer hemodiálise é custoso. Por se tratar de uma doença crónica cujo tratamento é caro, doloroso e com reflexos emocionais em toda a estrutura familiar, o melhor é prevenir e redobrar os cuidados com a alimentação, desde o aleitamento materno, exercícios físicos, consumir água saudável em quantidades recomendáveis e controlar os fatores de risco como a diabetes e a hipertensão arterial. E 30 jovens da Praia concluíram hoje uma formação em pequenos negócios que teve como foco em como aproveitar as redes sociais para dinamizar as suas atividades comerciais. O Oscar Monteiro foi espreitar e traz-nos aqui os detalhes. Uma formação que faz parte do projeto Praia Empreende da Edilidade Capitalina. Para Francisco Carvalho, o que a Câmara da Praia quer é garantir a esses jovens sucessos nos seus negócios. O que nós queremos é garantir que as pessoas que arrancam os seus negócios tenham sucesso. É isso que nós queremos, capacitar as pessoas, colocar na disposição das pessoas ferramentas, competências que garantam, que contribuam para garantir o sucesso dos negócios. Nós queremos aqui as pessoas que tenham vontade, que têm sonhos, as pessoas que querem, de facto, mudar o rumo das suas vidas, e nós queremos contribuir para que isso aconteça, para que sintam que há esse apoio por parte do Estado, neste caso, a Câmara Municipal. O Edir Prense explica como é que decorreu essa formação destinada a jovens da capital do país. Os jovens foram selecionados e a partir da lista que nós temos, porque a Câmara tem o projeto que é Praia Empreende, em que vários jovens concorreram com seus projetos, os projetos foram selecionados e depois financiados. Então, entre esses, nem todos participaram, a questão do tempo, a questão da disponibilidade, e foram contactados e depois outros também que quiseram participar. É uma formação para a questão da gestão das redes sociais para pequenos negócios. Ou seja, aprenderam aqui formas de gerir, formas de tirar vantagens das redes sociais para os seus pequenos negócios. Foram 30 jovens que participaram nesta formação e esta formação foi dinamizada pela formadora Beatriz Arruda, especialista em marketing da London School of Design and Marketing. Em Santo Antão, onde se encontra a Ministra da Justiça, a Ministra enalteceu o trabalho desenvolvido pela Cadeia Regional da Ilha no processo de reinserção social dos reclusos. Joana Rosa aponta ganhos conseguidos neste estabelecimento prisional, mas continua a defender que a ilha precisa de um novo edifício prisional. A governante falava na tarde de hoje em Ponta do Sol, no âmbito da sua visita de 2 dias à ilha de Santo Antão. A Teresa Pinto acompanhou e traz-nos aqui o essencial. Joana Rosa, Ministra da Justiça, está em Santo Antão para, durante 2 dias, visitar serviços sob a sua tutela. Na tarde desta quinta-feira, a governante visitou a cadeia regional de Santo Antão, na cidade de Ponta do Sol, e diz ter constatado que a direção deste estabelecimento prisional tem feito um bom trabalho no processo de reinserção social dos reclusos. Temos aqui uma equipa multidisciplinar com psicólogo, sociólogo, criminologistas, e tem havido um trabalho também muito, eu diria, árduo
muito profissional desses técnicos, também com o envolvimento dos serviços sociais das câmaras municipais. Isso tem nos permitido trabalhar a reinserção social dos reclusos e tem nos permitido também reduzir a reincidência criminal. É verdade que nós temos tipologias muito específicas aqui em Santo Antão, que tem a ver com violação sexual, tem a ver com VBG, que são temáticas que nós temos estado a trabalhar com programas específicos nas cadeias. Já há alguns anos que se tem falado na possibilidade de Santo Antão vir a ganhar uma nova cadeia. Joana Rosa explica que essa ideia prevalece, mas falta recursos. Mas a ideia prevalece, razão pela qual também fez todo o esforço que tem vindo a ser feito para a reabilitação deste espaço, aguardando melhores oportunidades. Estamos numa montagem financeira e estamos em crer que o quanto antes teremos o financiamento para este projeto e estaremos em condições de executar esta que também consideramos uma grande obra para Santo Antão. No encontro com alguns reclusos foi colocada a questão de atrasos na emissão de registros criminais. Quando a pena já está cumprida, a governante defende que não faz sentido esses atrasos. Reclamaram e muito em relação a atrasos injustificáveis. Estaremos amanhã no encontro na visita que vamos fazer à conservatória local, a colocar esta questão à conservadora, a pedir uma atenção especial a esses reclusos, porque terminando o cumprimento de pena, é natural que tenham pressa, queiram sair e ir para o convívio familiar e estar, portanto, inseridos na comunidade. Joana Rosa estará amanhã ainda em Ribeira Grande, onde tem agendado uma visita ao Tribunal e Procuradoria, bem como ao cartório. À tarde, a governante estará no Porto Novo. E hoje, dia 14 de março, celebra-se o Dia Internacional da Matemática e a Escola Secundária Bílio Duarte assinalou a data sob o lema Brincando e Aprendendo, com um leque de atividades e jogos para reconhecer a importância da disciplina na vida cotidiana. Ângela Varela, diretora do agrupamento 1 da Escola Bílio Duarte, considera que a matemática é uma ferramenta importante no cotidiano dos alunos. Neste sentido, é preciso eliminar o medo em relação a esta disciplina. Antes, pelo contrário, ter o gosto para a matemática, porque ele está caminha conosco na dia a dia. Por isso que nos promove esse dia ali, no sentido de dar alunos mais oportunidade de também estuda e gosta de matemática. Sem falando de concurso que termina ontem, alunos de 7º a 11º ano fazem concurso a nível. Na sua opinião, aliás, da aluna Rosângela Almeida, a matemática é uma disciplina universal e interativa por exigir a atenção das pessoas. Rosângela Almeida destaca que as feiras são um meio para os estudantes explorarem as suas habilidades e conhecimentos. Não consigo entrar nossa criatividade no trabalho, não consigo esforço para não fazer coisas para não conseguir nossa nota também. E não consigo, a mim, por acaso, me prende algumas coisas sobre pi, sobre progressão geométrica, aritmética, mas que eu quero dar na sala e também consigo hoje, amor, que os colegas estão conseguindo expressar e naquele trabalho ali. Nesta era de inovação e dinamismo tecnológico, a interação entre a matemática e a tecnologia é importante, pois não apenas transforma a maneira como interagimos com o mundo, mas também redefine os limites do conhecimento humano. Hélio Varela, um dos alunos ouvidos, considera que a tecnologia é a ferramenta importante para dinamizar a matemática. Mais interativo para o aluno, pelo menos na geração, está mais acostumado com coisas tecnológicas. Então, se você tem um ambiente que você está acostumado com ele, você está saudável nele, é claro que você aprende melhor. A Escola Secundária Bílio Duarte celebrou o Dia Internacional da Matemática com a realização de uma palestra com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a disciplina e despertar o gosto pela mesma. E este ano a gala dos CVMA vai ser realizada, imagine, no Porto da Praia, no dia 1º de junho. A 13ª edição está orçada em 18 milhões de escudos. A divulgação oficial foi feita na tarde de hoje pela porta-voz da organização Soraya de Deus no evento presenciado pela Gracete Silva. Soraya de Deus avançou que este ano estarão a concurso 17 categorias e que, com o aumento de produções musicais, os CVMA entendeu por bem aumentar o número de nomeados de 3 para 4 em 7 categorias.
Como sempre, os Cabo Verde Music Awards já nos habituaram a algumas novidades que introduzimos sobretudo para melhorar a cada ano. Esse é o desafio. Uma das principais novidades é que há muitas categorias, 7 no total, que vão ter não 3, mas sim 4 nomeados. Vamos fazer esse esforço, é um esforço também para nós, até do ponto de vista financeiro, mas justificado pelo facto o ano passado, porque esta gala refere-se às músicas lançadas em 2023, ter sido um ano de grande produção musical. É muito bom ver que os artistas estão a produzir cada vez mais e, nesse sentido, decidimos, em algumas das categorias, em metade delas praticamente, aumentarmos os nomeados de 3 para 4. E temos alguns artistas convidados, como sempre, uns nacionais, outros internacionais, porque hoje anunciámos 2 deles, a nossa Neina e um artista de ascendência angolana, português, que é o Jimmy P. Soraya de Deus salienta que este ano o evento dos Cabo Verde Music Awards acontece pela primeira vez no Porto da Praia. Um desafio da organização. Foi um desafio que nos foi lançado e também, na verdade, já muitas vezes tínhamos sonhado em fazer os Cabo Verde Music Awards num sítio mais inesperado. O que nós queremos mostrar aqui é que somos ousados e que é possível nós fazermos aquilo que perspectivamos, desde que o façamos com muito profissionalismo, com muito comprometimento. Qualquer local pode ser uma sala de espetáculos e já tínhamos dado provas nisso noutros anos. Já fizemos Cabo Verde Music Awards um ano no Estádio da Várzea, por exemplo, e este ano olhávamos para o Porto com aquela ambição de fazer-nos sentido pelo espaço que é, pela proximidade ao mar, por tudo isso. E então lançámos a nós próprios esse desafio, que foi também abraçado pelo nosso parceiro Enapor, e vamos então fazer do Porto uma bonita sala de espetáculos. Os nomeados para a 13ª edição da Gala de Atribuição dos Prémios CVMA 2024 serão conhecidos no dia 19 de abril, a partir de Lisboa, adiantou Soraya de Deus. Casa atualmente de muitos dos artistas cabo-verdianos e muitos dos potenciais nomeados e, portanto, vamos fazê-lo no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. O evento terá lugar no dia 1 de junho, no Porto da Praia, e está orçado em 18 milhões de escudos. Estamos à reta final deste jornal. Angola está a braços com um surto de conjuntivite hemorrágica que afeta mais de 7 centenas de pessoas, com foco em Luanda. Para evitar a propagação da doença dos olhos, as autoridades de saúde desdobraram-se entre o tratamento e a prevenção junto da população. As conjuntivites virais e bacterianas são contagiosas e a sua disseminação é facilitada por condições de saneamento básico precárias. Dados do Instituto Nacional Oftalmológico de Angola indicam que de 1 a 27 de fevereiro o país identificou mais de 700 casos positivos de conjuntivite, sendo que quase 50 são hemorrágicas. A conjuntivite hemorrágica epidémica aguda é caracterizada por um quadro agudo de vermelhidão da membrana interna das pálpebras, dor nos olhos, inchaço e também sensação de corpo estranho, para além de lacrimejamento excessivo, secreção ocular, que significa intolerância ou aversão à luz, ou seja, fotofobia. A conjuntivite pode ser causada pela reação alérgica ao pólen e, em algumas situações, a poluentes e também agentes irritantes como poluição ou fumaças. A Voz da América publica no seu site que o presidente norte-americano Joe Biden mantém Israel perto, mas mantém longe o primeiro-ministro israelita. Com expressões de frustração cada vez mais frequentes e vocais, o presidente norte-americano Joe Biden parece estar a distanciar-se do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que prometeu que a pressão internacional não impedirá Israel de alcançar a vitória total na sua guerra contra o Hamas. A divergência está a alimentar a especulação de que os Estados Unidos da América poderão restringir o fornecimento de armas norte-americanas, especialmente se Netanyahu agir no sentido de terminar o trabalho contra o Hamas em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinianos deslocados estão abrigados. A imposição de condições de ajuda militar seria a forma mais forte de Washington influenciar a condução de Israel na guerra, que já matou mais de 31 mil palestinianos, segundo o Ministério de Saúde da Palestina. Embora a mídia dos Estados Unidos tenha citado fontes anónimas da administração, dizendo que estão considerando esta opção, oficialmente a Casa Branca recusou-se a considerar hipóteses. O próprio Joe Biden foi ambíguo sobre se a invasão de Rafah ultrapassaria a linha vermelha, dizendo que nunca abandonaria Israel. Ao mesmo tempo, ele repreendeu o governo de Netanyahu pela forma como agiu contra o Hamas após o ataque do grupo militante a 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas em Israel, e o grupo fez mais de 240 reféns. 19 horas mais 30 minutos, sensivelmente, é o fim de linha neste jornal. Apenas para informar ao amigo ouvinte que
caso esteja à espera de alguém que vem de São Vicente a bordo da aeronave da TACV, que dentro de sensivelmente 30 minutinhos, quando forem 8 horas mais 2 minutos, dentro de 32 minutos, o aparelho da TACV deverá aterrar aqui no aeroporto da Praia. Pela via marítima não há muito movimento neste momento. Temos o Criolla, que vem da região mais a sul e está muito prestes também de entrar aqui na concha do porto da Praia, pelo que é expectável que dentro de 10 minutos o Criolla esteja atracado aqui no cais da Praia. Obrigado pela sua fidelidade e pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.